Bem-vindo ao canal do Nivaldo, meus amigos. Estou mais uma vez aqui em casa, como eu prometi a vocês, fazer um vídeo aqui em casa. Tá difícil para fazer vídeo agora por enquanto na rua, que a minha sobrinha está trabalhando, né? Mas muito em breve eu estarei na rua, tá bom? Vou fazer um vídeo aqui para vocês. Vou mostrar um vídeo aqui que Deus tocou no meu coração para mostrar para vocês. E quando você estiver triste, angustiado, vocês olhem esse vídeo aqui, pois vão ver que Deus está perto de vocês, tá bom? Assiste e reflita nesse vídeo, tá bom? Fala sobre Deus, sobre a grandeza dele, o nosso Pai que está no céu, tá bom? Eu vou soltar aqui o vídeo, tá bom? Para começar, e aqui mais um pouquinho da minha mãe, que está ali, ó. Minha mãe está aqui sentada, com a Bíblia na mão, tá bom? Como vocês sabem, eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou mostrar aqui para vocês verem, tá bom? All reports look good from here in the blockhouse at this time. All aspects of the mission go. T-minus 30 seconds and counting. All right, coming up on 20 seconds, and you're looking very good. Galera, esse vídeo aqui é um pouquinho meio grande. Eu só chego primeiro na metade deles para vocês, tá vendo? 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have No dia 21 de dezembro de 1968, os astronautas Jane Lovell, William Anders e Frank Borman embarcaram na primeira missão tripulada a orbitar a Lua. Três dias e quase 400 mil quilômetros depois, a tripulação do Apollo 8 se aproximou do destino. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a nave começou a última de suas 10 órbitas ao redor da Lua. Observando a superfície lunar, Borman, Lovell e Anders enviaram uma mensagem para o que era até então a maior audiência de televisão ao vivo na história. Repito nesse vídeo, meus amigos, vocês vão ver a grandeza do nosso Deus. Logo após o seu retorno à Terra, perguntaram ao comandante da missão, Frank Borman, por que os astronautas escolheram ler a mensagem de Gênesis. Sua resposta demonstrou sua fé pessoal. Nós queríamos transmitir a nossa sensação de proximidade ao Criador de todas as coisas. Essa não foi a primeira vez que o universo atraiu cientistas e exploradores para perto de Deus. Na verdade, muitos dos fundadores da astronomia moderna, incluindo Nicolau Copérnico, Galileu e Sir Isaac Newton, buscaram revelar e honrar o Criador através de algumas das descobertas mais importantes já feitas. Essa motivação também inspirou Johannes Kepler, o matemático alemão que foi o primeiro a calcular o movimento planetário. No início do século XVII, ele escreveu que a ciência é o processo de pensar os pensamentos de Deus após ele. E o meu maior desejo é perceber o Deus que encontro em todos os lugares do mundo externo. Eu já tive a intenção de me tornar um teólogo. Mas agora vejo como Deus é através de minhas descobertas, também glorificado na astronomia, pois os céus declaram a glória de Deus. Hoje, mais de 4 séculos após Kepler,
o universo continua nos cativando com seu esplendor e design. É um espelho que reflete a maestria de Deus e uma voz que fala claramente toda noite sobre seu caráter e poder. Viajem conosco agora, na asa de algumas das tecnologias mais sofisticadas já criadas. E conforme percorremos distâncias inconcebíveis para observar vistas inesquecíveis, vamos sentir as verdadeiras maravilhas das mãos do Criador e as glórias de seu coração. Esse vídeo, meus amigos, é muito tremendo de Deus, hein? Que eles Olha, queriam o gostar muito tamanho dele. e a grandeza do universo, eu acho que é tremendamente humilde. E pode ser que é através da beleza tremenda que nos é revelada pelas fotos do telescópio Hubble e do tamanho enorme do universo, nós comecemos a apreciar a majestade e a grandiosidade de Deus, que transcende o universo e é maior do que esse cosmos que vemos. Então eu acho que o tamanho do universo evidencia a grandiosidade e a majestade de seu Criador. Já parou para pensar sobre a imensidade de Deus? A pura magnitude de seu poder e tamanho? É um conceito difícil de entender, porque Deus é espírito, então não há nada físico sobre sua estatura. Ele não pode ser medido por metros ou milhas, tempo ou espaço. No entanto, talvez seja possível dar uma olhada no que não podemos ver ou tocar, fazendo uma jornada imaginária através de sua maior criação. Esta nave vai nos transportar até o limite do universo observável, uma distância estimada de 430 bilhões de trilhões de quilômetros. Vamos viajar na velocidade da luz, mais de 290 mil quilômetros por segundo. A essa velocidade, poderíamos fazer no mínimo 600 órbitas completas ao redor da Terra, em menos tempo do que demoramos para comer uma pequena tigela de pipocas. Partimos no dia 1º de janeiro. Viajando rapidamente pelo espaço, chegamos na Lua em menos de 1,3 segundos. Então, 4 minutos e meio depois, passamos correndo por Marte. Continuamos seguindo pelos planetas gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E 5 horas e 20 minutos após sairmos da Terra, chegamos no planeta anão Plutão. Agora vamos ajustar o trajeto para um ângulo quase perpendicular às órbitas planetárias. Atrás de nós, os limites da nossa vizinhança cósmica somem rapidamente. Entramos no espaço interestelar, o grande vazio entre o nosso sistema solar e a estrela mais próxima. 1 ano se passa, depois 2, 3, 4 anos. Finalmente, no dia 19 de abril do 5º ano desde a nossa partida da Terra, somos momentaneamente cegados pela luz do sistema Alpha Centauri. 3 estrelas unidas pela gravidade. Elas são as estrelas mais próximas ao nosso Sol. Nós viajamos aproximadamente 41 trilhões de quilômetros, mas estamos só começando. 10 anos-luz da Terra. 2 dúzias de estrelas vizinhas brilham à nossa frente. Uma delas, Tau 7, se parece com o nosso Sol. 100 anos-luz.
Nuvens de gás e poeira no braço de Órion da Via Láctea nos cercam. 1000 anos-luz. A elegante forma espiral da nossa galáxia é claramente visível. A Terra está localizada aqui. A Via Láctea faz parte de uma comunidade de no mínimo 40 galáxias, unidas pela gravidade, para formar o que é conhecido como o grupo local. Pelo resto da jornada, cada ponto de luz que vemos não é mais uma estrela individual, mas uma galáxia inteira, cheia de bilhões de estrelas. O nosso grupo local fica adjacente ao aglomerado de Virgo Cluster, uma grande concentração de aproximadamente 2000 galáxias espirais, elípticas e anãs que emitem nuvens quentes de plasma e poeira. Essa criação espetacular é o coração de uma cadeia de ilhas cósmicas que foram moldadas pela força gravitacional de 40.000 galáxias diferentes. Coletivamente, elas formam o superglomerado de Virgo, uma das maiores meus estruturas amigos, conhecidas pela ciência. veja como que Deus é poderoso, hein? Mas conforme nos afastamos, essa cadeia rapidamente se Esse é o perde Deus entre várias tradicional. formações de composição e tamanhos similares. Pois Virgo é apenas uma gota em um balde cósmico que pode conter até 10 milhões de superglomerados, cada um sendo um fio fino na construção de larga escala do universo observável. A nossa jornada nos transportou para 45 bilhões de anos-luz além da Terra, aos limites externos da descoberta científica. Uma grande teia de fios tecidos por cerca de 2 trilhões de galáxias e por estrelas mais numerosas do que grãos de areia em todos os desertos e praias do mundo. Então, qual é o tamanho de Deus? Ele é grande o suficiente para criar um universo com dimensões tão vastas que vão além da nossa compreensão. Mesmo assim, nas palavras do profeta Isaías, ele consegue medir tudo com os dedos de sua mão. A magnitude do poder e do tamanho de Deus nunca poderá ser calculada pela matemática ou pela física, pois ele é onipotente, eterno e infinito. Mas se explorarmos o cosmos com a mente aberta, sem nos limitar às teorias do acaso cego e da colisão aleatória de átomos, vamos descobrir uma tapeçaria magnífica criada por um artista consumado que trouxe tudo isso à existência a partir de absolutamente nada. Depois revelou vislumbres de sua identidade através da grandeza e do design de tudo que fez. E qualquer um que já tenha olhado para um céu estrelado, as evidências da estatura e do caráter de Deus brilham mais forte do que a luz de 1000 estrelas. Muitos físicos já disseram antes que a descoberta de que o universo foi finito no passado e que tinha um começo é uma das descobertas mais incríveis na história da ciência. Isso mudou completamente a visão que tinha dominado a ciência por mais de 2000 anos. Isso foi escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio foi Deus quem criou o céu e a terra. E uma das descobertas mais incríveis do século XX da cosmologia foi a confirmação sobre a antiga previsão judaica a respeito do início do universo.
Durante os anos 1920, duas descobertas mais importantes da história e da ciência foram feitas aqui, no Observatório Monte Wilson, acima de Los Angeles. Um pouquinho balançando, meus amigos, porque eu estou segurando o Por 8 celular no anos, ar. o astrônomo Edwin Ele dá uma Hubble balançada. fotografou e estudou o cosmos com o O celular maior é leve, mas telescópio do você vai mundo. segurando, vai cansando um pouco, hein? Ainda que seja Em leve, mas cansa. 1923, Hubble confirmou que formações misteriosas chamadas de nebulosas, que todos acreditavam ser Mas nuvens eu vou conseguir. enormes de Se Deus gás, quiser, eu consigo estrelas segurar e até poeira na Via o Láctea. fim daqui do vídeo, Na pra vocês verdade, verem. eram Esse galáxias individuais localizadas muito vídeo aqui é além da tremendo, eu nossa. creio que vocês vão gostar muito. É do nosso Deus poderoso. 5 anos depois, ele verificou que essas galáxias estavam se afastando uma da outra a velocidades impressionantes. O nosso universo, que há muito tempo era considerado eterno, estático e relativamente pequeno, crescia cada vez mais por segundo. As implicações eram surpreendentes. Se o universo está se expandindo continuamente, então, em algum momento da história, ele deve ter sido menor e mais compacto. Se revertermos o movimento para fora das galáxias e voltarmos no tempo, elas se aproximam cada vez mais. E chegamos a um ponto no qual elas são basicamente infinitas em densidade e temperatura, e não é possível ir além disso. Então tem um começo, tem um momento no qual tudo começou. E isso é impressionante porque tem uma grande evidência teológica nisso. E isso me intrigou porque eu sou agnóstico. E se teve um começo, um momento de criação do universo, então teve um Criador. E a ideia do Criador não é compatível com o agnosticismo. E assim como eu não posso acreditar que teve um Criador, não posso acreditar que tudo aconteceu por acaso. O que implica na existência de um Criador. Então, sabe, eu estou em um impasse completamente impossível. E continuei nele. A incerteza de Robert Jastrow foi alimentada por várias descobertas que apontaram que o universo foi criado a partir do nada e era governado por leis de física e química primorosamente calibradas para garantir uma vida complexa. A vida é tão extraordinária, principalmente a vida mais avançada, a vida inteligente. Seres conscientes são um fenômeno. De novo, eu acho qualitativamente difícil de acreditar que isso aconteceu por acaso. Por exemplo, pensa no seu cérebro. Mais de 1 quilo de massa. Ele contém 1 milhão de trilhão de sinapses, pelo que eu me lembro. Circuitos se abrindo e se fechando o tempo todo. É muito mais complicado do que a inteligência artificial mais avançada. E eu acho difícil de acreditar que tudo isso é questão de átomos e moléculas. Então eu tento encaixar no meu conceito de mundo a ideia de que há uma força maior de algum tipo que pode ser chamada de Deus ou de como você quiser. Mas eu não posso aceitar isso. Eu sou o que chamam de materialista na filosofia. Isso não significa que eu gosto de carros grandes. Os meus alunos sempre pensavam nisso. Acredito que o mundo é feito inteiramente de substâncias materiais. E quando você especifica essas substâncias, átomos e moléculas, e as leis pelas quais são comandadas, você já fez tudo. Não tem mais nada para ser dito ou Dê um like lá no canal do Volta, tá bom? E é isso que a minha Já ciência me diz. E bem, eu fui agradecer o like que cientista a minha vocês vida deram, inteira. tá bom? Mas isso não me Continue satisfaz. inscrevendo no meu Na canal. verdade, me deixa inquieto. Parece que falta alguma coisa. Mas eu não vou descobrir que coisa é essa durante a minha vida. Robert Jastrow morreu em 2008. Sendo fundador do Instituto Espacial Goddard da NASA e diretor do Observatório Monte Wilson, ele ajudou a popularizar a astronomia ao redor do mundo. Em seu livro best-seller Deus e os Astrônomos, Jastrow descreveu o conflito filosófico entre o materialismo científico e as provas de um universo que teve um começo. Em vez de desmentir a existência de Deus, os astrônomos podem estar encontrando mais provas circunstanciais de que Deus existe, de que o universo começou repentinamente em um ato de criação. Para o cientista, que viveu com a sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto,
E conforme sobe a última rocha, é recebido por um grupo de teólogos que está lá há séculos. Meus amigos, Deus é poderoso, né? E quando você estiver angustiado, veja o Deus que está do seu lado. Ele vai realizar seu É um sonho e vai privilégio estar fazer tudo em por um você. planeta tão habitável que nos permite viver confortavelmente e ter tudo o que precisamos para fazer ciência e aprender sobre o universo ao nosso redor. E para aprender sobre as nossas origens e para conseguir responder qualquer pergunta que possamos fazer. É claro que alguém pode falar que isso foi por acaso, essa é a filosofia dele. E ele pode recorrer a isso o quanto quiser, mas não é uma explicação satisfatória para mim. Isso começou com uma experiência em 1995. Eu fui observar o eclipse total do Sol na Índia. Foi meu primeiro eclipse total do Sol, foi um evento espetacular. Foi uma experiência emocionante. Seja um astrônomo que pode entender todo o fenômeno e prevê-lo em questão de 1 segundo em qualquer lugar da Terra, ou um nativo, todos ficaram maravilhados e reagiram da mesma forma a esse fenômeno incrível. Isso causou um grande impacto em mim. Por 51 segundos inesquecíveis, Guilherme Gonçalves e milhares de pessoas viram maravilhados esse raro evento astronômico. Gonçalves depois refletiu sobre a beleza misteriosa que havia testemunhado no céu do norte da Índia e sobre os fatores que o tornaram possível. As exigências para produzir um eclipse total do Sol são um corpo luminoso, no nosso caso o Sol, um corpo eclipsante, no nosso caso a Lua, e uma plataforma de observação, no caso a superfície da Terra, e todos precisam estar em linha reta no espaço. O tamanho aparente da Lua no céu tem que ser quase exatamente igual ao tamanho aparente do Sol no céu, os dois com cerca de meio grau. O Sol é 400 vezes maior que a Lua, mas está a uma distância 400 vezes maior. Então tem essa coincidência que as pessoas reparam há séculos, mas dizem é uma coincidência e deixam pra lá. O melhor lugar em todo o sistema solar para ver eclipses solares é a superfície da Terra. Eu cheguei a calcular as circunstâncias para eclipses de todos os outros planetas e de todas as luas. Cerca de 65 as maiores luas. E é uma coincidência incrível. O único lugar que tem observadores é o lugar com os melhores eclipses. Conforme Gonçalves examinava esse alinhamento raro do Sol, da Lua e da Terra, ele reconheceu a importância desses corpos celestiais para a existência de vida complexa no nosso planeta. A força gravitacional causada pela nossa Lua, por exemplo, é forte o suficiente para regular o clima da Terra, estabelecendo sua inclinação e ajudando a circular as águas geladas e quentes dos seus oceanos. E a distância do nosso planeta para o Sol possibilita a existência de água líquida e uma atmosfera rica em oxigênio. Precisa ter a distância certa do planeta do observador até a estrela hospedeira. E precisa ter uma Lua bem grande. Então tem uma grande sobreposição entre os requisitos para produzir eclipses e os requisitos para ter um planeta capaz de suportar a vida. Responda, e se as coisas que tornam o planeta habitável também fazem com que esse planeta seja o melhor lugar para se fazer descobertas científicas? A natureza do nosso planeta, a natureza de sua atmosfera, a sua localização no sistema solar, o tipo de sistema solar onde ele está, até mesmo o tipo de estrela que nos cerca e a nossa localização na galáxia são ideais para se fazer uma grande variedade de descobertas científicas. E por acaso essas também são as condições mais importantes de um planeta habitável. Um planeta propício para seres como nós e sem o qual não poderíamos sobreviver. Eu acho que esse é o tipo de padrão que sugere para as pessoas uma conspiração e não uma coincidência. Na luz tênue de um eclipse solar, Gonçalves e Richards reconheceram uma ligação fascinante entre os fatores necessários para a vida complexa e a observação científica. Geralmente nos falam, principalmente no século XX, que o universo não pensa em nós. Ou seja, que nós existimos em um universo muito grande e que o universo não foi criado para seres como nós.
Nós somos simplesmente uma vida que por acaso surgiu num pequeno planeta que cerca uma estrela minúscula e insignificante numa galáxia normal dentro de um grande universo que não foi planejado. O nosso argumento sugere uma ideia completamente diferente. Sugere que o universo foi planejado, que o universo existe por um propósito. E esse propósito não é simplesmente para que seres como nós existam, para que possamos nos ampliar além do nosso lar pequeno e paroquial, para ver o universo como um todo, para descobrir o universo e, na verdade, talvez para considerar se esse universo aponta para algo além de si mesmo. Tem um certo aspecto sobre o universo que não pode ser simplesmente explicado através de forças impessoais da natureza, de átomos que colidiram com átomos. Então, temos que buscar algo além do universo para tentar explicar isso. Porque o universo existe de forma que os lugares mais habitáveis também oferecem as melhores oportunidades para descobertas científicas. Nós criamos um mosaico do sistema solar usando fotos que tiramos com a Voyager e o colocamos na parede do auditório. E tinha uma corda de veludo na frente dele, mas as pessoas sempre se aproximavam e queriam tocar a terra. Elas apontavam e falavam: "Estamos aqui, você está aqui, é aqui que estamos." E tocavam. E não importava quantas placas de não toquem colocávamos, as pessoas sempre queriam se aproximar e tocar a terra. Então, como resultado, bem, eu não sei quantas vezes aquela foto foi substituída, mas ela sempre ficava com furo. E aquela foto, em especial, precisava ser trocada. Em dezembro de 1980, a sonda Voyager 1 da NASA completou sua exploração histórica de Júpiter e Saturno. De todos os aspectos, a missão foi um grande sucesso. Por mais de 20 meses, a sonda não tripulada analisou e fotografou os 2 maiores planetas e suas luas, revelando uma variedade de informações sobre esses mundos misteriosos. 10 anos depois, conforme a Voyager se preparava para deixar o sistema solar, o astrônomo e especialista da missão Carl Sagan pediu uma última série de fotos que incluísse o planeta Terra. Foi ideia do Carl Sagan. Ele queria dar ao público uma foto de quão pequeno e isolado é o planeta Terra. Então, por fim, criamos o que chamamos de sequência, que é uma série de comandos da câmera. E apontamos a plataforma de varredura da sonda para vários planetas e tiramos também algumas fotos das estrelas ao fundo. Em 14 de fevereiro de 1990, as câmeras de alcance curto e longo da Voyager capturaram esse mosaico do sistema solar. Uma das imagens era uma vista da Terra envolvida por um raio de luz. O nosso planeta a 5,95 bilhões de quilômetros de distância. É só um pequeno pixel brilhante. Não dá para ver os continentes ou oceanos. Sabe, a nossa casa está tão distante daqui. O pálido ponto azul conquistou a imaginação do mundo. E em 1994, Carl Sagan compartilhou suas reações à foto durante uma palestra na Universidade Cornell. Nós vivemos em um planeta insignificante, de uma estrela monótona perdida em uma galáxia que repousa em algum canto esquecido do universo, no qual há mais galáxias do que pessoas. Mas considerem de novo aquele ponto. Ele é aqui. É o nosso lar. Somos nós. Nele, todo mundo que você conhece, todo mundo que você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu e viveu sua vida.
O conjunto de nossas alegrias e sofrimentos. Todo herói e covarde. Todo camponês e rei. Todo casal jovem apaixonado. Toda mãe e pai. Toda criança esperançosa. Todo inventor e explorador. Todo professor de moral. Todo astro. Todo líder supremo. Todo santo e pecador na história da nossa espécie. Todos viverão lá, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno, em uma grande arena cósmica. Nossas posturas, nossa suposta importância, a ilusão que temos de uma posição privilegiada no universo, são desafiados por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é uma partícula solitária em uma grande e abrangente escuridão cósmica. Em nossa obscuridade, em toda essa grandeza, não há indícios de que chegará ajuda de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Parafraseando, Sagan diz que isso mostra a nossa insignificância cósmica. Nós não fomos planejados, nós não fomos criados, ninguém está cuidando de nós. Estamos por conta própria. Tá, então vamos pegar aquela foto de isolação e solidão e vamos compará-la à imagem bíblica da criação. E nessa visão teísta contrastante, nós fomos criados, nós fomos projetados, nós fomos planejados. Não estamos sozinhos. Essas duas visões da realidade vão levá-lo em direções bem diferentes. 3.000 anos antes de Carl Sagan ponderar sobre a significância dos planetas e das pessoas, Davi, o rei pastor de Israel, observou o céu noturno e achou respostas próprias. Elas estão registradas nos Salmos do Antigo Testamento. Ó Senhor, a tua glória é maior do que a dos céus. Quando vejo o céu noturno e vejo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste, o que são meros mortais para que te lembres deles? Seres humanos para que cuides deles? Mesmo assim, pouco menor os fizestes do que os anjos e os coroastes com glória e honra. Tu examinastes o meu coração e sabes tudo sobre mim. Sabes quando me sento ou quando me levanto. Sabes os meus pensamentos mesmo quando estou distante. Sabes o que vou falar antes mesmo que eu o fale. Tu andas na minha frente e me segues. Colocas tua mão de bênção em minha cabeça. Tal conhecimento é muito maravilhoso para mim, muito grandioso para que eu possa entender. Tu criaste o meu ser mais íntimo, moldaste-me no útero de minha mãe. Observaste-me conforme eu me formava em total reclusão, conforme era moldado na escuridão. Os teus olhos viram o meu corpo não formado. Todos os dias ordenados para mim foram escritos em teu livro. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Então Davi abre o seu coração, porque no fundo ele tem a reação certa, que é: eu fui um ser criado. Sou um produto de uma mente que construiu a mim e tudo isso. E apesar do fato dele ter construído coisas tão grandes e mais vastas do que eu, ele se importa comigo. Ele se importa comigo. Eu acho que a percepção do Carl Sagan é tão diferente porque o universo do Carl Sagan tem... Bem, de certa forma, Deus se foi. E se o principal ator para Davi, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, saiu de cena, então quem é o responsável? Quem construiu? Quem construiu tudo? Se não foi uma mente, se não foi um intelecto, se não foi uma pessoa,
Um ser supremo e poderoso com o qual possamos ter uma relação. Então, tudo que sobra é a física. A física tem que comandar o show. E nós nos tornamos, em vez de uma criatura planejada e criada por um grande criador, nós nos tornamos um caso de sorte de uma longa teia de acidentes cósmicos. E, na verdade, isso é muito solitário. Então, como devemos interpretar o pálido ponto azul e os passageiros que o chamam de lar? Será que estamos largados em uma partícula de poeira irremediavelmente perdida em um universo escuro e frio? Ou será que o nosso planeta, com sua atmosfera rica em oxigênio, abundância de água líquida, com seu clima temperado e localização ideal no sistema solar, com seu campo magnético, geografia e dezenas de outros fatores que tornam... Tá bom, meus a vida amigos, vamos terminar possível, esse vídeo agora aqui. é um produto E tem mais. magnífico de mente, Vai até 36 propósito minutos para e plano. vocês verem, tá bom? Repita bem nesse vídeo, tá bom? E se a Veja Terra como foi que Deus é criada tão como um grande, santuário tá bom? para seres humanos, E se inscreva no canal de volta e manda, continua mandando um like lá, tá bom? Veja, quando você estiver angustiado, veja esse vídeo e Deus está do seu lado, tá bom? único no universo. Saiba que Deus criou você e criou o Podemos universo passar a também, nossa vida tá no bom? Em quarto todas as ponto coisas, azul pelo maior tá bom? propósito de Fica com todos. Deus, Deus abençoe sua vida. Para